Coloca a mão no seu coração, vamos consagrar esse tempo da palavra diante do Senhor. Pai, muito obrigado pelo privilégio, Senhor, de estarmos reunidos aqui, Senhor, em Teu nome. Senhor Deus, a Tua palavra, ela é perfeita, ela restaura, Senhor, a nossa alma. E nós queremos, Senhor Deus, receber cada semente, Senhor Deus, que traz transformação, Senhor, ao nosso coração. Por isso, Senhor, o nosso coração seja uma terra boa, para que, Senhor Deus, o Espírito do Senhor, ó Pai, tenha liberdade para falar, liberdade para agir. Nós declaramos que mente e coração estão, Senhor Deus, nessa hora levados cativos à Tua obediência. Nós temos a mente de Cristo, e por termos a mente do Senhor, ó Pai, nós vamos receber do alto tudo aquilo que o Teu Espírito, Senhor, está comunicando à Tua igreja, Senhor, nessa noite. Eu oro, Senhor Deus, por um novo nível de fé. Eu oro, Senhor Deus, que possamos sair daqui edificados, a ponto, Senhor Deus, de dizer às montanhas: ergam-se, lancem-se ao mar. Senhor Deus, em nome de Jesus, oramos pela edificação da nossa fé, Senhor Deus, nessa hora. Em nome de Jesus, eu posso ouvir um amém? Glória a Deus. Queria começar contando uma história do pastor Po Yong Cho. Pastor Po Yong Cho foi pastor, está promovido, está na glória, mas ele foi pastor de uma das maiores igrejas da Coreia do Sul, e também, a dizer, de uma das maiores igrejas do mundo. E pastor Po Yong Cho, ele escreveu o livro A Quarta Dimensão, que foi um best-seller dele, e ele falou muito sobre fé, esse tema que nós vamos compartilhar hoje, sobre fé. E ele conta uma história de uma irmã que se aproximou dele para pedir um conselho, para ouvir do pastor o que fazer. Qual era a situação? A família dela estava em crise, porque a filha, um dos filhos, a filha deles, ela estava se prostituindo. E ela estava se prostituindo com os filhos com os amigos dos filhos. E não só com os amigos dos filhos, mas ela também estava se prostituindo com os colegas do marido dela. Então toda aquela situação, toda aquela crise, confusão dentro de casa, a ponto dessa filha ser convidada com muito amor e carinho para sair de casa, porque tanta confusão ela estava provocando por causa das escolhas dela. Então essa mãe, ela procura o pastor com essa crise, e o pastor incentiva ela, ele fala: minha irmã, a oração, a fé em Jesus, a oração, ela pode trazer solução para essa situação. Se você quer sua filha de volta, então a oração e confiança em Jesus pode fazer toda a diferença. E essa mulher, ela diz: pastor, eu já tenho orado, mas não tem surtido efeito nenhum, ela não tem voltado, ela não quer saber de nós. E o pastor, então, ouvindo toda aquela história, compreendendo e ouvindo também o Espírito Santo, pastor Po Yong Cho vira para ela e diz: minha filha, você não tem obtido resultados porque você não está orando corretamente. Porque quando você ora, você enxerga a sua filha como uma prostituta. É assim, quando você vai apresentá-la diante do Senhor, você está cheio de juízo, de condenação para com a sua filha. E aquela mulher diz: mas pastor, é isso mesmo que ela é. E aí o pastor fala assim: minha filha, você está fazendo isso porque você está enxergando a sua filha pelos olhos da carne. Você não está enxergando a sua filha no mundo espiritual. E aí aquela mulher, ela diz: meu Deus, então, meio sem entender aquela fala do pastor. E pastor Po Yong Cho diz para ela: olha, eu quero te ensinar a orar pela sua filha de forma eficaz. E eu queria que você ficasse comigo até o final dessa palavra. Eu vou contar para você como o pastor Po Yong Cho ensinou essa mulher a orar e houve resultados poderosos em Cristo Jesus. Então, querido, essa mulher aqui da nossa história, ela precisava de algo. Ela procurou ajuda, aconselhamento, porque ela realmente precisava de alguma coisa. E eu quero perguntar para você: quando você precisa de alguma coisa, quando tem uma necessidade, quando tem uma adversidade sobre a sua vida, o que você faz? O que você faz? Então, geralmente, quando você está com fome, quando você está com sede, você sabe, você vai no bebedouro, você abre a geladeira, você procura lá uma comida. Então você conhece a fonte dessa necessidade. Mas tem algumas necessidades e adversidades que nós perdemos o controle delas.
que nós não sabemos como fazer, que nós não sabemos para onde ir, que nós não sabemos a quem recorrer. Então, para essas necessidades, quando nós perdemos o controle delas, né? Então, o que fazer quando esses gigantes, essas situações como gigantes, se colocam ao nosso redor? Então, eu queria compartilhar aqui a nossa história. Ela está baseada no livro de 1 Reis, capítulo 17, de uma pessoa, de uma mulher, né? A viúva de Sarepta, que perdeu completamente o controle da situação. E eu queria, antes de nós lermos esse texto, né, o versículo 1, contextualizar para você o que estava acontecendo nessa época. Essa época de 1 Reis 17, o povo de Israel estava vivendo uma época de juízo. Juízo por quê, pastor? O propósito de Deus em enviar juízo era alinhar o coração dos líderes de volta com o seu coração, dos reis, né? Nessa época, a época dos reis, onde quando você vai lendo, você vai percebendo, o rei fulano de tal fez o que Deus aprova, o rei ciclano de tal fez o que o Senhor reprova, e por vários reis, né, tendo esse padrão de fazendo coisas reprováveis aos olhos de Deus. Então Deus envia um juízo para realinhar o coração do povo de volta, principalmente porque o povo estava praticando idolatria a Baal, né? O coração dos líderes, né, o Baal era o Deus do momento, era a influência do momento, né? O Baal, né, significa, né, o que significa o Deus, né, Baal? Significa o Deus da tempestade. Então eles viam Baal como provedor da chuva, eles viam Baal como aquele que fazia o grão crescer, isso no meio do povo de Deus, né? Você vê o tanto que a idolatria foi fazendo que as coisas principais, amar a Deus, como amar a Deus, fossem sendo diluídas. Então, eu imagino, né, Deus falando assim, então tá bom, vocês acreditam que Baal é o Deus da tempestade, não é? É Ele que envia a chuva, não é? Então a Bíblia fala, 1 Reis 17:1, através do profeta, não cairá chuva, exceto mediante a minha palavra. Então esse foi o comando, essa foi a direção, o juízo de Deus. Deus reteve a chuva, e por 3 anos e meio não choveu sobre Israel. Aqui no Tocantins eu acho que nós nunca tivemos uma fome de 3 anos de seca, né? Imagine você um tempo de seca, né? Se não chove, não tem produção nenhuma, né? Se não chove, a crise econômica, né? A produção, em tudo, acontece um caos, um grande prejuízo. Então a forma de Deus atrair de volta o coração desses líderes foi enviar um juízo sobre Israel. Acompanhe comigo nosso texto, sim, agora o nosso texto principal de 1 Reis, capítulo 17, versículos 7 e 9. Algo que aconteceu no meio desse momento de escassez, no meio dessa grande crise ali em Israel. Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Então a palavra do Senhor veio a Elias: vá imediatamente à cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. Eu fiquei lendo esse texto e pensando na empolgação de Elias, quando Deus falou para ele, no meio daquela grande crise, daquela fome, que alguém iria lhe prover comida. Eu fiquei imaginando assim, o Elias pensando, Deus está me chamando. Deus, esse é o convite que eu gosto, né? Convite que tem comida no meio, não é, Pedro? Convite com comida no meio é o melhor convite para todo mundo. E o Elias pensando assim, vai ser um grande banquete, né? Vai ter um pernil, vai ter todo tipo de salada. Esse tempo de fome, se é Deus que está providenciando, então vai ser sobrenatural esse alimento. E aí quando Elias ele chega na casa dessa viúva, ela simplesmente vira para ele e diz, eu não tenho nada. Elias pode falar assim, mas como assim? Deus disse que, né, eu teria um banquete, que eu comeria, que teria alimento para mim. Mas aquela mulher, ela vira para Elias e fala, eu não tenho nada. Essa mulher aqui, essa viúva, tudo indica que ela era uma mulher de posses. Tanto é que a casa que ela morava possuía um andar superior, né? Então, essa mulher, né, quando ela era casada, ela né, possivelmente, né, tinha muitas essas posses, mas ela perde o seu marido
e ainda agora ela enfrenta essa época de seca, ou seja, ela estava vivendo no meio daquele tempo de crise e também aquela crise estava assolando a sua família, a sua casa. E eu fiquei pensando, ela falando, olha, eu não tenho nada na minha casa. Sabe quando você está comendo um pacote de bolacha, ou abrindo, né, um pacote de salgadinho assim, você já está no final do pacote de bolacha ou do salgadinho, aí vem um zoião assim, olha, né, tipo assim, e aí? E aí só que é o último do pacote, né? A minha filha, eu estava pregando para ela, né, que eu sempre prego para mim 3 vezes lá em casa, eu estava pregando para ela, filha, você entregaria a bolacha, a última bolacha do pacote? E ela falou assim, papai, eu compartilharia. Eu falei assim, meu Deus, que crente essa menina é. Mas não foi o caso dessa mulher aqui, né? Ela realmente falou, eu tenho um pouco de coisa e eu não estou interessado em compartilhar o que eu tenho. Então esse tempo de escassez e necessidade é o momento ideal para nós aprendermos, para nós vigiarmos e nós aprendermos. Diga assim comigo, vigiar e aprender. Por que vigiar, pastor? Porque na maior necessidade, né, Jesus foi para o deserto, naqueles 40 dias de jejum, e ao final dos 40 dias de jejum, a Bíblia fala que Jesus teve fome, é uma necessidade, sim ou não? Sim, e quando Jesus teve essa necessidade, a Bíblia diz que Satanás apareceu para tentá-lo, ou seja, em momentos de necessidade, nós seremos tentados, e nesses momentos de tentação é onde você vai precisar vigiar o seu coração, porque Jesus aprendeu e soube muito bem responder às tentações de Satanás. Então, em primeiro lugar, você vigia, e em segundo lugar, nos momentos de adversidade, de necessidade, você pode aprender poderosas lições de fé. Então é tão interessante que no meio dessa correção, do juízo que Deus estava dirigindo para os líderes, Deus ele tinha interesse na preservação das pessoas, e Deus envia Elias para a casa de uma mulher que nem israelita era. Essa viúva de Sarepta não fazia parte, né, ali daquele reino de Israel, ela era uma mulher estrangeira, e a Bíblia fala lá em Lucas 4, que existiam diversas viúvas em Israel, porque Deus envia o profeta para a casa de uma viúva estrangeira, sabe por quê? Deus queria mostrar para o seu povo, que Ele era o Deus provedor, até mesmo de alguém que não pertencia ao seu povo. Então essa viúva e o seu filho, eles representam aqui para nós uma posição de vulnerabilidade, porque quando essa mulher, ela perde o seu esposo, ela se vê aqui sem chão, ela se vê, e é muito normal isso, alguns questionamentos, e agora? Como vai ser a minha provisão? E agora, né, quem vai trazer o alimento para casa? Quem vai cuidar dos meus filhos? E é assim que a nossa mente fica em momentos de crise, sim ou não? Sim, é assim que a nossa mente fica. E ela pensando, né, e como será, Deus? E com certeza você já passou por isso. Eu, quando tinha 12 anos de idade, nós perdemos o nosso pai num acidente trágico de carro, e nós convivemos com esse sentimento de instabilidade pelo menos por 1 mês. A minha mãe era completamente dependente do meu pai. Minha mãe era dona de casa 100%, ela nem dirigia. E quando nós nos vimos sem o nosso pai, né, eram 2 crianças praticamente. Minha mãe aos 35 anos perde o seu esposo, e eu convivi assim quase com 1 mês, com tanto choro, e a minha mãe perguntando, Deus, como vai ser? Deus, quem vai prover para nós? Mas nós temos um Deus provedor, amém? Nós temos um Deus que cuida, Pai dos órfãos, juiz das viúvas é o Senhor na sua santa habitação. Nós temos um Deus que não desampara o justo, e nós vimos a provisão do Senhor ali na nossa casa. Filipenses 4,19 diz, o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Esse texto não está dizendo que Deus suprirá algumas necessidades, está dizendo isso? Poucas necessidades. Esse texto está dizendo, Deus suprirá todas as necessidades em Cristo Jesus. Então se a Bíblia fala todas, é porque Deus ele tem Ele pode suprir todas as necessidades em Cristo Jesus. Eu posso ouvir um amém? E nós vamos compartilhar aqui 3 verdades importantes para nós crescermos em fé
e para nós vivermos milagres. Quem aqui precisa de um milagre? Quem aqui precisa de uma intervenção sobrenatural do Senhor? Quem aqui precisa do cuidado, da ajuda para a sua família, para as suas finanças, para o seu casamento? Então, se você é essa pessoa que tem essa necessidade hoje, essa palavra é para você. Então vamos aprender como crescer em fé e vivermos milagres. Em primeiro lugar, vigie o que você está falando. Vigie o que está falando. Provérbios 18, 20, a Bíblia diz: do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. Vamos ler juntos esse provérbio? Vamos lá? Do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. Esse provérbio está muito relacionado ao poder das nossas palavras. Aquilo que você fala, ele cria limites na nossa vida. Então tudo aquilo que você fala te alimenta, seja para o bem, seja para o mal, seja para alimentar o seu coração com fé, ou para alimentar o seu coração com incredulidade. Então, do que o seu coração está satisfeito? Do que a sua vida está farta? Está farta de fé ou está farta de incredulidade? E eu queria começar compartilhando aqui, abrindo um parêntese na história da nossa personagem aqui da viúva, mas falando de um homem, de Abraão, que foi experimentado na fé. Um homem que foi crescendo em cada vez mais níveis de fé. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 22, versículo 14: e pôs Abraão por nome aquele lugar, o Senhor proverá. Diga assim comigo: o Senhor proverá. Daí diz esse até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Quem disse isso a primeira vez foi Abraão. O Senhor proverá. E o Senhor proverá é um significado de um dos nomes de Deus. Então Abraão estava ali declarando um dos nomes de Deus. E esse o Senhor proverá, no original significa Yavé Jireh. Pode colocar aí o significado no original, Yavé Jireh, aqui no nosso português, Jeová Jireh, o Senhor proverá. Abraão aqui, depois de receber a promessa, o seu filho, ter esperado por anos, ter um filho com 100 anos, então Deus pede que Abraão sacrificasse o seu filho. Deus pede que Abraão sacrificasse a sua promessa. E a Bíblia diz que Abraão, sem relutar, ele parte para aquele sacrifício. E quando ele parte para aquele sacrifício, o sacrifício do seu filho, no meio daquela movimentação até chegar no monte onde ele sacrificaria Isaque, Isaque questiona o seu pai. Isaque pergunta para o seu pai: pai, nós estamos indo fazer um sacrifício, mas nós temos a lenha, nós temos o fogo, mas onde está o cordeiro para o sacrifício? E aí Abraão, e o que eu acho, que como sendo a resposta mais importante que Abraão deu para o Senhor, o que sai da boca de Abraão foi esse nome do Senhor: o Senhor proverá. Vamos dizer juntos? O Senhor proverá. Então ele disse: meu filho, Yavé Jireh, Jeová Jireh, o Senhor, ele vai prover o cordeiro para esse sacrifício. Então a boca de Abraão, o Abraão estava farto da fé, estava cheio da palavra da fé, e não é à toa que Abraão foi chamado de pai da fé. Mas então você pode dizer assim: não, tá bom, então se Deus vai prover, pastor, se Deus vai cuidar, então ele vai curar, então a Bíblia fala, nada me faltará, então eu não preciso fazer nada, eu posso ficar aqui no meu sofá, colocar a perna para cima e ficar aguardando o cumprimento das promessas e das palavras do Senhor. E eu quero te dizer que não, existe uma parte também do milagre que é sua, é o que você faz, porque Abraão declara que o Senhor proverá, mas ele continua aquela conversa, aquela jornada, até o ponto de chegar até o monte onde ele foi sacrificar o seu filho, e ele faz todo o processo, ele continuou, se Deus mandou, eu vou obedecer. Ele coloca Isaque no altar, ele amarra Isaque, ele pega o cutelo, e naquele momento Deus envia o anjo e fala: meu filho, para, está tudo bem, está tudo certo. E aquele cordeiro
que o próprio Abraão confessou, realmente apareceu. Deus enviou o cordeiro para o sacrifício. Então existe uma parte que é sua também, de confiar em Deus, de confessar a palavra da fé. E o milagre ali do Abraão, aquele cordeiro, né, a salvação ali do seu filho Isaque, aconteceu porque Abraão estava cheio da palavra da fé. Diga isso comigo: Abraão estava cheio da palavra da fé. Então, quando nós voltamos aqui agora para a história da viúva, né, o profeta chega para ela, já que não tinha pernil, já que não tinha salada, já que não tinha sobremesa, o profeta fala: então me dá um pão e uma água, pelo menos isso tem aí para você me dar, um pãozinho, uma água. E eu queria que nós analisássemos aqui agora analisamos a fala do Abraão, cheia de fé, e agora vamos analisar a fala da viúva de Sarepta. Olha só o que ela fala, quando o profeta pede para ela um pão e uma água. 1 Reis 17:12, mas ela respondeu: juro pelo nome do Senhor, teu Deus, que eu não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que a comamos e depois morramos. Queridos, existia uma realidade de escassez ali, sim ou não? Existia, não era brincadeira, era uma necessidade real, né? Ela não estava aqui encenando, ela estava dizendo a realidade, né? Eu fiquei uma vez assim, muito marcado, com uma história de um anfitrião, né? Então, geralmente o anfitrião prepara a casa dele, né? Sempre coloca ali um negocinho a mais, e esse anfitrião, ele tinha, né, na casa dele só água naquele dia, só água e gelo. E eu achei muito legal, né, porque em vez da pessoa dar desculpa assim, né, falar que eu não tenho hoje uma bolacha, eu não tenho um cupcake, um negócio assim a mais, mas o anfitrião, ele falou assim: olha, o que eu tenho aqui uma água tão gelada, tão gostosa, a melhor água que eu posso oferecer para vocês hoje. Então, em vez assim desse anfitrião dando desculpa aqui, poxa, ele falou diferente, existia uma necessidade, ele não tinha, mas o que ele pôde oferecer, ele oferece, ele fala diferente. Vou ter uma água geladinha muito gostosa, dá até vontade de beber. Agora aquele camarada: não, tem uma água aqui da pia ali, da torneira, você fala assim: não, obrigado, tá? Vou ficar com sede. Queridos, então assim, existia uma necessidade ali daquela viúva, mas apesar das circunstâncias, nós podemos falar diferente. Mas o padrão de fala dessa mulher: eu só tenho um pouco, eu só tenho um punhado, olha, eu não estou muito afim de compartilhar, e ainda eu e o meu filho, nós vamos comer isso aqui que nós temos e nós vamos morrer. Então aquela mulher só confessava o que estava faltando, o que estava, né, o que ela não tinha, e também morte. Mas quando nós vemos aqui a fala de Abraão, comparado com a fala dessa mulher, nós temos um homem que é experimentado na fé, né, os ambos vivendo adversidades, mas Abraão aqui, né, confessando vitória, Abraão falando: Deus vai prover, Deus vai nos sustentar, né? Abraão está transbordando da sua confiança em Deus, enquanto aquela mulher, ela está culpando tudo e todos: é a seca, é o governo, é coitado de mim, né? Ela está completamente confessando derrota. Tiago capítulo 3, versículo 4, livro de Tiago, principalmente nesse capítulo 3, ele é uma instrução, né, para liderança da nossa língua, para nós liderarmos a nossa língua, né, através do Espírito Santo. O texto diz: tomem também como exemplo os navios, embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Então antigamente, né, eu não sei se ainda é assim, mas antigamente, né, os navios, apesar de tão grandes, um pequeno leme era que dava direção e orientação para esses navios. E a Bíblia diz que a nossa língua é muito comparada ali, né, com o leme, apesar de ser um pequeno órgão do nosso corpo, mas a língua, uma vez bem usada, principalmente porque a língua tem esse poder de dar também direção e orientação. Então, se nós usamos a nossa língua bem, né, para profetizar, para declarar, para confessar a palavra,
você está apontando a sua vida em direção às promessas de Deus, em direção da sua vitória, em nome de Jesus. Mas também se a sua boca fica só confessando incredulidade, só não vai dar certo, só vomitando todo dia um monte de coisa, é para esse lugar que a sua vida vai ser dirigida. Existe um padrão de pensamento e uma fala, com certeza você já falou, porque eu também já falei, tipo aquilo de falar assim, eu morro de medo. Quem já falou assim, estou morrendo de fome, estou morrendo de saudade. Se só eu sou o pecador, sim, então, se não sou eu só o pecador, os outros levantam a mão também, para a gente ver. O pastor Eibe, ele disse, foi fazer uma pesquisa, assim, será que é só o brasileiro que fala esse tipo de coisa? E ele foi pesquisar assim com outros países, e eles falaram não, tanto no Japão, como na China, na Índia, em todos os lugares, as pessoas têm esse costume de falar isso, essa declaração de morte. E aí, eu lembro de uma história que o pastor Jackson contou aqui uma vez, de uma irmã que falava assim, eu morro de medo de ser atropelada na faixa de trânsito, e ela ficava confessando, falando aquilo. Infelizmente, aquela irmã morreu atropelada. Então fala assim comigo, misericórdia, porque realmente você fica ali, confessando essas coisas, você está apontando a sua vida e a sua língua, na direção desse lugar. Então você, por exemplo, já sentou do lado de uma pessoa assim que só reclama, ai meu Deus, que vida, que lástima, não está dando tudo errado, e é muito ruim conviver com uma pessoa assim, nós precisamos vigiar muito. Então a pessoa, ela só olha para o copo meio vazio, ela só olha para que não está dando certo, então tudo que não está bom, tudo está ruim. É muito ruim conviver com uma pessoa assim. Eu mesmo quero me vigiar muito para não ser esse tipo de pessoa. Então se está chovendo demais. Se está fazendo calor, que calor do quinto dos infernos que faz nessa cidade. Então parece que a murmuração assim é como se fosse um poço sem fundo. Nunca vai acabar. A Bíblia fala, Mateus 12:37, porque pelas suas palavras você será justificado, e pelas suas palavras você será condenado. Então a Bíblia diz que é tão importante nós vigiarmos a nossa palavra, porque nós pecamos com aquilo que nós estamos falando, aquilo que nós estamos confessando, aquilo que nós estamos dizendo, principalmente incredulidade e coisas negativas. Então, por exemplo, a mudança de pensamento. Não está fazendo calor? Senhor, muito obrigado, porque nós temos o melhor ar-condicionado do Brasil, e melhor ainda para quem tem uma placa solar, que ela está produzindo lá com esse calor, um monte de negócio lá para a energia ficar bem barata. Glória a Deus por isso, Senhor. Está chovendo, meu irmão, glória a Deus, a super safra do Brasil esse ano vai ser poderosa, chove muito lá na lavoura, com equilíbrio, Então tem uma forma de falar diferente em todas as situações. Como eu te falei, do anfitrião que tinha só água para oferecer. Ele disse, eu tenho uma aguinha toda gelada, especial aqui, quem vai querer? Em vez de ficar confessando o que ele não tinha. Então se Deus envia esse profeta para a casa dessa mulher, é porque ele queria ensinar para a viúva que o milagre ele começa pela nossa boca. Diga assim comigo, o meu milagre vai começar pela minha boca, pelo que eu estou falando. Então a fé, querido, ela é alimentada pelo que você está falando. Então você quer ser cheio da fé bíblica? Então confesse a palavra, se envolva com a palavra, seja cheio da palavra de Deus. Então diga para mim, em primeiro lugar, o nosso primeiro ponto, vigie o que você está falando. Vira para a pessoa que está do seu lado e declare sobre ela, vigie, irmão, o que você está falando. Alguém falou, fala a Deus aí, amém. Testifica. Segundo, confessar é possuir. Diga assim comigo, confessar é possuir. Logicamente você já compreendeu esse ponto, nós só estamos dando continuidade. 1 Reis 17:13, Elias porém lhe disse, não tenha medo. Vamos dizer juntos esse trecho que Elias disse para ela, vamos lá? Não tenha medo,
Foi isso que o Elias falou para ela, né? Enquanto ela estava ali confessando morte, confessando incredulidade, o profeta ele foi no ponto certo da fala dela. A fala dela era carregada de medo. E a pessoa que está possuída de medo, ela está possuída por um poço de emoções negativas, e essas emoções negativas têm o poder de nos paralisar. Então a pessoa que está cheia de emoções negativas, cheias de medo, essa pessoa ela começa a imaginar, né, mediante ali as adversidades, as piores coisas possíveis. Não, eu não posso dar. Se eu dar esse pão, eu vou ficar sem comida, e nós vamos morrer de fome. Então a pessoa, né, ela começa a imaginar vários cenários possíveis, piores, e isso vai aumentando a ansiedade daquela pessoa, e isso vai dificultar a ação de gratidão, a ação, né, de mudança daquela pessoa. Então essas emoções negativas produzidas pelo medo, eles, sabe o que eles semeiam lá dentro de nós? Eles semeiam uma semente também, só que uma semente de dúvida, de incredulidade. E a minha oração sempre é: Senhor, toda semente que o Senhor não plantou, e que cresceu, enraizou no nosso coração, e muitas vezes está nos prendendo, de nos romper, arranca essas raízes, arranca essas sementes, porque as sementes de incredulidade, elas viram gigantes dentro de nós, paralisa a pessoa, ela não sabe o que fazer, ela fica realmente ali, motivada, envolvida naquela situação, presa naquela situação de medo. Então o medo daquela viúva, ela confessava: vamos morrer, não tenho nada, e o que eu tenho eu não posso dar. E Elias, ele lança aqui agora, como profeta de Deus, ele lança a palavra certa, ele diz para ela: não temas, não tenha medo. Eu não sei se você sabe, mas essa palavra não temas, ela aparece 366 vezes na Bíblia. Eu não sei se é intencional ou não, mas olha, existe um não temas para cada dia do nosso ano, e até mesmo no ano bissexto, né? Existe mais um não temas até para o ano bissexto. Então veja que para cada um dos nossos dias existe uma declaração de Deus para mim e para você: meu filho, não temas, eu estou com você. Não temas, eu estou cuidando de você. Não temas, eu posso suprir as suas necessidades. Eu posso ouvir um amém? Então nós precisamos mudar essa perspectiva, mudar aquilo que estamos pensando, mudar aquilo que estamos falando. E esse princípio de Romanos 10 constrói muito essa narrativa aqui de confessar é possuir. Acompanhe comigo a leitura de Romanos 10, versículo 8. A palavra está perto de você, está em sua boca e em seu coração. Isso é a palavra da fé que estamos proclamando. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Então nesse caso específico aqui, né, quando a pessoa crê em Jesus, confessa Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Por isso muitas pessoas, elas pensam assim: não, eu preciso ser santo, eu preciso ser perfeito, antes de fazer uma decisão por Jesus. Não, a Bíblia diz que é crer e confessar, será salvo. Então o primeiro passo aqui, só que esse texto é um princípio também nessa área de fé, nessa vida de fé, onde você crê, e à medida que você crê, você confessa, e o segundo passo é tomar posse daquilo que você está crendo e confessando. Então a Bíblia diz que em 2 Coríntios 5:7, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Ou seja, querido, tudo na nossa vida cristã, ela funciona pela fé. E a confissão que você faz, ela vai preceder a posse. Então primeiro você confessa, depois você recebe o milagre. Vamos dizer isso juntos? Vamos lá? Primeiro você confessa. Mais uma vez com fé agora. Primeiro você confessa. Depois você recebe o milagre. Então tem pessoas que estão entendendo isso ao contrário. Elas querem receber o milagre primeiro, elas querem tomar posse do milagre, para depois elas crerem, para depois elas confessarem. E não é assim que acontece espiritualmente. Então essa viúva aqui,
ela coloca a sua fé em ação, e nós vemos esse princípio de forma muito prática, pelo que a viúva fez. 1 Reis 17:3, a Bíblia diz: Elias, porém, lhe disse: não tenha medo. Diga assim comigo mais uma vez: não tenha medo. Vira para 2 ou 3 pessoas do seu lado e diga para ela: não temas, meu filho, eu estou contigo, não tenha medo. O profeta disse para ela: vá para casa, faça o que eu lhe disse, mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. A Bíblia diz que essa viúva, ela, mesmo ali estando naquela situação, confessando, incredulidade e tudo mais, mas essa palavra, onde o profeta diz: minha filha, não temas, o Senhor está contigo, né? Creia que o Senhor vai prover para você. Essa viúva prontamente, ela coloca a sua obediência em ação, e ela vai lá, né, a imagem, né, do tema hoje, pode colocar a imagem aí para nós, se for possível, colocar a imagem, né, desse homem ali, né, na imagem tem um homem fazendo um pão, né? Eu esqueci de falar, Patrick, que era uma mulher, né? Depois que eu vi, mas já estava tão bonito. Mas a imagem, tema hoje, uma lição de fé, pode colocar aí para nós. Aquela outra também vale nessa mensagem, mas essa aí, ó. Então a mulher, ela coloca a sua obediência em ação. Ela realmente vai lá, faz aquele bolo, e ela entrega aquele pão, e ela entrega para aquele profeta. Então assim, né, pastor, mas não está escrito aí no texto que ela está confessando sobre a provisão dela, mas essa mulher, ela faz mais do que isso. Quando ela vai lá e faz o pão, entrega para o profeta, ela já está caminhando sobre o seu milagre, ela já está colocando em prática essa confissão de fé, e ela recebe o seu milagre. Então o resultado foi esse: enquanto ela obedeceu, Deus proveu. Diga isso comigo: enquanto eu obedeço, Deus provê. Então ela foi lá e fez, o versículo 15 diz, ela foi como o Elias lhe dissera, e aconteceu, olha aí o milagre, e aconteceu, e vai acontecer na sua vida, em nome de Jesus. E aconteceu que a comida durou por muito tempo para Elias, para a mulher e para a sua família. Esse vai acontecer na sua vida em nome de Jesus. Se Deus abençoou uma mulher que não era israelita, quanto mais você que carrega o nome de Jesus, o sangue de Jesus na sua vida. Efésios 1:3 diz que Ele nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Você já tem todas as bênçãos em Cristo Jesus. O que você precisa fazer é acessar essas bênçãos, crer nessas bênçãos, confessar essas bênçãos e tomar posse delas em nome de Jesus. Então tem uma necessidade muito comum, né, que é cura, né? Às vezes tem alguém aqui passando por um período de adversidade na sua saúde. Texto clássico, né, para liberar fé, para crer, para confessar, Isaías 53, um deles, né, o mais poderoso é esse: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas fomos curados. Meu irmão, você precisa crer que essa obra já foi liberada para a sua vida na cruz do Calvário. A Bíblia fala, né, pelas suas feridas nós somos sarados. Não está escrito que nós seremos sarados, não. A Bíblia diz que no reino espiritual você já é sarado. Você só precisa confessar isso, falar: Senhor, eu já sou sarado, eu já estou andando sobre o meu milagre, eu já estou tomando posse dessa promessa do Senhor em Cristo Jesus. Eu posso ouvir o amém? Então é assim que acontece: eu creio, confesso e fico ali, né, aguardando em fé até aquele milagre se materializar. Porque de repente você fala para mim assim, pergunta para mim: pastor, eu estou orando em fé, eu creio nessa palavra, eu creio nessa promessa, eu estou confessando, mas meu milagre ainda não chegou. Então uma das evidências, talvez porque o milagre ainda não aconteceu, é porque a nossa fé, ela também precisa crescer. Os discípulos pediram para Jesus: aumenta-nos a fé.
Então é uma evidência que talvez se ainda não aconteceu, não desista, continue confessando, continue liberando a palavra, continue crendo no sobrenatural do Senhor, porque os seus músculos espirituais estão sendo fortalecidos nesse processo, como os músculos espirituais de Abraão foram fortalecidos, e ele confessa isso: o Senhor proverá. Então diga assim comigo: primeiro você confessa, depois o milagre acontece. Então nosso segundo ponto aqui, a confissão precede a posse. Em terceiro e último lugar, a ação dessa mulher. Então a minha pergunta é: eu estou curado? Não, eu estou enfermo, ou eu estou vivendo um período de adversidade no meu lar, no meu casamento. A minha pergunta é: qual passo de fé você está dando? O que você está confessando biblicamente? Você está confessando testemunhos ou testemunhos? Como assim, pastor? Testemunhos? Tem a pessoa que ela carrega aquele monte de laudo do médico, e ela sabe tudo que o médico tem falado, todas as chapas, e ela já é quase um submédico. Mas aí quando no final da conversa a gente pergunta: e aí, qual é a promessa que você está orando e gerando para a sua cura? A pessoa para assim e fala: e era para fazer isso? Ou seja, aquela pessoa só está contando o testemunho, a novela ali da sua vida, da sua saúde. Mas é tão importante, né? Sim, existe uma realidade, mas olha, eu estou caminhando no meu milagre, né? É aqui, ó, isso aqui é aqui no físico, mas nas regiões celestiais eu já estou curado, eu já estou aplicando fé e tomando posse da minha vitória em Cristo Jesus. O versículo 15 diz que essa mulher, ela foi e fez, né? Ou seja, queridos, eu acredito que em todo milagre tem a parte de Deus, que é a maior parte. Ele é poderoso, talvez assim 99% é de Deus, mas existe 1% que é sua responsabilidade, é sua atitude. É você que tem que querer os milagres de Jesus, a maioria deles. Jesus, você quer ser curado, né? Você tem fé para ser curado. Então existe uma parte que também é minha e sua, e aquela mulher, quando recebe aquele comando, ela vai e ela faz, e o seu milagre acontece por causa da obediência. A Bíblia fala que a farinha que ela colocou à disposição para honrar o profeta, para honrar a Deus, não se secou, que o azeite ali também não se secou por muito tempo. Ou seja, Deus proveu um grande milagre, aconteceu na vida daquela mulher. E eu creio nisso, querido. Existe a parte de Deus e existe também a sua parte. E na sua parte, né, no seu dever de casa, o que é importante fazer? Você conhece as Escrituras? Você sabe as promessas de Deus naquela área que você está necessitando? Ou você só está orando: ô Senhor, abençoa, abençoa, Senhor? A gente conhece muito bem uma pessoa que não conhece os princípios da palavra quando ela ora. Ela fala: abençoa, Senhor, 30 vezes. Ela está procurando ali, mas ela não tem, e natural, porque ela ainda não leu. Mas aquela pessoa que conhece a palavra, ela ora corretamente, ela ora as Escrituras, ela pega a espada e ela maneja corretamente. Por isso a importância de nós conhecermos as Escrituras, a importância de nós nos consagrarmos pela Bíblia, pela palavra de Deus. Então a Bíblia, ela tem promessa para a sua família, eu posso ouvir um amém? A Bíblia tem promessa para relacionamentos, eu posso ouvir um amém? Para a sua saúde, para os seus filhos, para as suas finanças, para todas as áreas. Eu creio que todas essas áreas, todas essas realidades que estão talvez passando por um momento de adversidade, elas podem ser transformadas. Mas você precisa agir em fé. Você precisa conhecer as Escrituras. Você precisa ficar ali, confessando, declarando: eu creio, e não murmurar, e não reclamar, e não dizer: Deus está se demorando o cumprimento das tuas promessas na minha vida. Não, Senhor. Continue ali em fé, confiando no Senhor, porque os seus músculos espirituais estão sendo fortalecidos. Eu disse para você que eu ia continuar aquela história daquela mãe desesperada com a sua filha, vivendo ali naquela época de prostituição, envergonhando a família, a filha distante do Senhor. E o pastor Paul Yong Cho desafia ela: eu vou ensinar você a orar corretamente, a orar biblicamente pela sua filha. Então eu queria que você ajoelhasse, né? E aí o pastor falou assim: ajoelha, e ela fecha os seus olhos, e ele falou assim: agora, eu queria que você imaginasse algumas coisas que eu vou falar. Então, em primeiro lugar, eu queria que você imaginasse Jesus Cristo na cruz. Queria que você voltasse no tempo e visse o Senhor na cruz, sendo sacrificado,
derramando o seu sangue, né, aquelas feridas, aquelas marcas, e o pastor pergunta para aquela mãe: você viu isso? E ela disse: sim, eu estou vendo. E o pastor vai: olha, vamos um pouquinho mais, agora, diante da cruz de Jesus, nós vamos colocar algumas pessoas diante da cruz de Jesus, nós vamos colocar ali, todo mundo aqui, pastor, nós vamos colocar ali diante da cruz de Jesus, os piores assassinos, os piores ladrões, vamos colocar o pior tipo de gente diante da cruz de Jesus. E ela falou assim: você está vendo? Ela: sim. Então agora, minha irmã, veja o sangue de Jesus vindo sobre essas pessoas, purificando essas pessoas, transformando a história dessas pessoas. Você está vendo? Ela diz: sim, estou. Agora nós vamos ir um pouquinho mais fundo. Agora nós vamos colocar a sua filha diante da cruz de Jesus. Agora nós vamos colocar a sua filha ali. E quando ele desafiou ela a colocar a filha dela diante do Senhor, aquela mãe, ela começou a chorar. E ele falou: agora veja a sua filha sendo lavada pelo sangue de Jesus. Agora vendo o sangue de Jesus transformando a sua filha. E aquela mãe, né, aí sim o pastor falou para ela: agora nós podemos orar em fé, porque você vê que como Jesus está vendo a sua filha. A Bíblia diz lá em 2 Coríntios capítulo 5, 16: assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. Vamos ler juntos esse versículo? Vamos lá? Assim que por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. Esse a ninguém conhecemos, ele faz alusão a perceber com os olhos, a ver. Lembra que o pastor falou para ela: você está vendo a sua filha como uma prostituta, mas a partir de agora que ela ali vê a filha dela diante de Jesus, Jesus lavando ela, ele fala: agora sim, você está vendo a sua filha como Jesus vê, como Deus vê, como alguém perdoado, como alguém que pode ser transformado. E agora nós podemos orar em fé, declarando que a sua filha vai se render a Jesus, porque o seu coração mudou, porque a sua visão com respeito à sua filha mudou. E é assim que nós temos que enxergar as situações e as adversidades que nós estamos enfrentando, é vendo no reino espiritual aquilo que Deus já está vendo. É você andando sobre o seu milagre, porque eu já sou curado, em nome de Jesus. E aí um dia, aquela filha, depois de uma noitada com alguém, ela acorda, e ela acorda com um sentimento de sujeira. Ela acordou assim, né, como impura, suja, e ela lembrou da casa, da sua família, ela lembrou da sua mãe. E ela disse em seu coração: eu vou voltar, eu quero ver minha mãe, eu estou com saudade da minha mãe. E ela então vai. Enquanto ela está ali dando aqueles passos, voltando para a casa de sua mãe, Satanás acusando ela: tem certeza que você vai voltar para a família que te rejeitou? Tem certeza que seus familiares vão te receber? E ela reluta, mas ela diz: eu voltarei. Olha o poder da oração. Olha o poder de nós vermos as realidades espirituais em Cristo Jesus. Aquela filha bate na porta, a mãe abre. Qual você acha que foi a reação da mãe? A mãe a recebeu bem? Ou a mãe ficou... Não, o coração da mãe foi transformado. E a mãe recebe ela com um abraço. Ela disse: minha filha, eu estava esperando a sua volta, eu estava orando por você, você é muito especial. E elas se reconciliam. Essa filha volta para casa. Próximo domingo ela vai com a sua mãe para a igreja. Na hora do apelo do pastor, a primeira pessoa a ir à frente, aquela filha, dizendo: eu quero entregar a minha vida para Jesus. Eu quero um novo sentido para a minha vida. Eu quero um recomeço na minha vida. E essa mulher se transformou em uma grande mulher de Deus, com uma família muito linda. Então veja a importância, queridos. Veja a importância de não vermos as pessoas, as situações com os olhos naturais, mas vendo como Deus vê. E você vai ver como Deus vê quando você liberar a palavra, né? Você vigiando, nosso primeiro ponto, me ajude a recordar: vigie o que você está falando. Em segundo lugar, confessar é possuir. E você tendo essa ação, essa atitude de fazer a sua parte. Queria que você ficasse em pé.